Eu gosto de uma mais ou menos assim, ó. E rasgue as minhas cartas e não me pro... Fio, vamos fazer isso. Vamos fazer umas questõezinhas de física, tá? Pra fazer aquela revisão, né? Aquela revisão basicona de potencial. Temos aqui energia potencial armazenada, tá? Potencial aqui no campo elétrico uniforme. E outra questãozinha aqui interessantíssima, tá? 3 questões saborosas pra gente degustar hoje, entendeu? Deguste o James agora. Então vamos lá. Nossa primeira aí tá na tela, né? Beleza? Vamos lá. É a questão 38 do trabalho da nossa Marcela aí. E aí diz o seguinte: um par de cargas puntiformes, Q1 mais 1,6 nanocoulombs e Q2 menos 3,2 nanocoulombs está no vácuo a 16 centímetros uma da outra. Show? Sendo K0 igual a 9 vezes 10 a nona volts vezes metro por coulomb, calcule a energia potencial armazenada. Me patrono, vamos lá. O que é a energia potencial armazenada? O que é uma... Tá, como é que funciona uma energia potencial armazenada em um sistema aí de partículas de cargas puntiformes, né? Mano, vamos lá. Pensa aqui numa carguinha positiva aqui e uma carguinha positiva aqui. Só que são 2 carguinhas, né? Só que você fixou elas, entendeu? Peguei uma haste aqui e eu fixei elas. Macho, são carguinhas positivas, né? Se você fixou elas, elas estão com muita vontade, mas muita vontade mesmo, de se afastarem. Muita vontade de se afastarem, tá ligado? Por quê? Porque elas possuem o mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal se repelem, entendeu? Assim como, né? Assim como não, desculpa, em caso contrário, cargas de sinais opostos se atraem. Então, essas duas cargas, né? Essas duas cargas vão possuir também uma energia potencial armazenada. Fechou? Então, tanto essa quanto essa, elas estão com muita vontade de descarregar, entendeu? A energia delas, a energia potencial armazenada nesse sistema, entendeu? Elas estão com muita vontade de descarregar essa energia. Esse é o negócio. Por isso que você vai ter uma energia potencial. Por quê? Porque na hora que eu soltar essas 2 carguinhas aqui, elas vão sair correndo uma da outra, entendeu? Então, a energia potencial entre elas vai diminuir. Armazenada entre elas vai diminuir. E também, a energia cinética de cada uma vai aumentar, porque elas ganharam movimento agora e aumentaram sua velocidade. Show? Então, como é que a gente calcula a energia potencial armazenada em um sistema? A minha energia potencial é calculada como sendo K vezes Q1 vezes Q2 dividido para a distância entre eles, tá? A distância entre minha carga 1 e minha carga 2. Fechou? O ponto aqui é que imagina que não é só a carga 1 e a carga 2, são várias cargas, você pode ir somando. Por exemplo, uma energia potencial armazenada entre 3 cargas. Você faz energia potencial de 1 com 2, de 2 com 3 e de 1 com 3. E soma as energias potenciais. É assim que se calcula a energia potencial armazenada para várias partículas. Então, a minha energia potencial aqui nesse caso vai ficar como sendo 1,6 nanocoulomb, que é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a menos 9, né? Nano, aí, vezes menos 3,2 vezes 10 a menos 9. Não esqueci do K, né? Lógico. 9 vezes 10 a nona. Dividido pela distância entre as duas partículas, que é 16 vezes 10 a menos 2. Tá? Minha energia potencial vai ser dada como sendo... Aí é, né? É jogo, né? Esse 1,6 eu vou escrever como sendo um 16 vezes 10 a menos 1. Beleza. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9 vai me dar um 10 a menos 10 aqui. E assim eu posso cancelar esse 16 com esse 16. Bom, agora eu posso cancelar esse 10 a menos 9 com esse 10 a nona, porque a soma entre menos 9 e 9 é 0, né? Vai dar 1. Show. Posso multiplicar 9 com 3,2, vai ficar menos, né?
nesse caso, 28,8. E agora eu brinco com as minhas potências. Vai ficar 10 a menos 10 menos 2. 10 a menos 8, né? Acabou aí? Acabou aqui. Eu posso jogar essa vírgula pra lá, né? A gente vai ficar com energia potencial é igual a menos 2,8 vezes 10 a menos 7. Energia é sempre dada em joule, tá? Essa é a minha energia potencial armazenada. Fechou? Questão 38 alt, tá? Terminamos ela. Vamos para a questão 38 do trabalho, né? Mas essa é a nossa primeira questão de hoje. Então, entendendo que a energia potencial é a vontade desse sistema aí de ceder essa energia para transformar em energia cinética. Quanto mais próximas as duas partículas, vamos supor que é positivo e positivo, porque fica mais fácil de explicar. Positivo e positivo, mais próximo entre si, mais eles têm a vontade de se separarem. Por isso que, à medida em que eu reduzo essa distância, eu aumento a minha energia potencial, por isso que ela vai embaixo. E quanto maior as duas cargas, entendeu? Mais vontade elas vão ter de se separarem, né? Quanto mais positivo um desses caras tiver, né? Mais vontade elas vão ter de, ó, entendeu? Se separarem. Por isso que a gente vai ter o produto das cargas e ela tá diretamente proporcional à energia. Quanto maior o Q2, por exemplo, maior a energia potencial. Fechou? Questão 38, alt aí pra nós. E aí a gente tem essa questão grande aqui do livro Tópicos de Física, tá? É uma questão muito legal, beleza? Uma questão muito interessante. E também eu vou mostrar outra questão do tópico de física que a gente vai resolver também, tá? Vamos lá. Questão 28 no livro do Tópicos é uma questão da Escola Naval, aparentemente, né? NRJ. Vamos fazer. Vou apagar aqui. E é uma questão bem longa, né? Questão de assertivas aí, né? Beleza, eu tô meio... Enfim. Na figura a seguir, estão representadas as linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade igual a 2 vezes 10 a 2 volt por metro. Beleza! Tá. Considere as distâncias... as afirmativas abaixo. Tá. A separação D entre as superfícies equipotenciais vale 0,2 metros. Vamos lá ver, né, velho? Tá bom, vou parar com isso. Tá aqui o teu campinho aí, né? Teu campinho elétrico, tá? Show, vou fazer umas linhas. Linhas são muito legais, né, velho? E aí eu tenho aqui equipotenciais, né? Ele me disse, entendeu? Ele me disse que essas linhas são equipotenciais. Esse é o ponto. O que ele disse? Não, isso aqui é B, tá? Só desenhando aqui pra você. Fechou? A distância entre esses dois pontos aqui, né? Entre essas duas equipotenciais, ele quer saber. E aí ele me falou que essa equipotencial é a 60 volts, tá? E essa equipotencial aqui é a 20 volts. Quando a gente tem um envolvimento entre campo elétrico, porque eu sei o campo elétrico disso aqui, ele me disse, né? Vamos lá, aqui em cima, ó. 2 vezes 10 a 2 volt por metro, tá? Esse é o meu campo elétrico. Quando eu tenho um campinho elétrico aí, tá? Eu vou botar... Quando você tem um campinho elétrico aí, uma distância, uma DDP, uma variação de potencial, você pode usar a linda fórmula que eu decoro como sendo EDU, que é E vezes D é igual a U, tá? A DDP entre essas duas equipotenciais, então de A, vou botar de A, tanto faz os pontos, entendeu? Já que todos eles estão na equipotencial, então vou botar de A a B, né? Pode ser? Beleza. O meu campo, eu sei, 2 vezes 10 a 2. A minha distância é o que ele quer saber, né? A minha DDP vai ser 60 menos 20. Show? 2 vezes 10 a 2 vezes o meu D vai dar aqui pra gente 40. Simplifica 2 com 40, desculpa. Vai ficar 20.
D é igual a 20 vezes 10 a menos 2. Isso daqui vai me dar 0,2, né? Metros. Fechou? 0,2 metros. O que essa assertiva me diz? Que a separação entre as superfícies equipotenciais vale 0,2. Sim, verdadeiro. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Q, como sendo C, né? Não, desculpa, é microcoulomb, tá? De A para C vale 24 vezes 10 a menos 5 joules. Ok, beleza. Quando a gente tem trabalho, cargas envolvidas aí, e também DDP, você tem que ser... É muita fórmula, gente, infelizmente, para gravar. Mas como é que eu tento chegar nessa fórmula do trabalho? Que é essa fórmula aqui, né? Trabalho é igual a carga vezes o U. Se você quiser, você também pode jogar esse U daqui, pegar esse U que tu sabe que vale D e jogar aqui, entendeu? Aí fica Q vezes E vezes D. Muito interessante. Como é que eu tento chegar nessa fórmula? Com base no trabalho é foda lá, né? O famoso... Esse cara aqui, ele basicamente representa o trabalho. O trabalho sempre é força vezes distância. Só que agora você está fazendo o trabalho da força elétrica. O trabalho realizado pela força elétrica. 2. A minha assertiva 2, ela fala isso. Trabalho realizado pela força elétrica. Então, se isso aqui for a força elétrica, eu também posso escrever força elétrica como sendo a carga vezes o campo elétrico, vezes a distância. Aqui eu já consigo chegar nisso. E eu sei que ED vale UAB, né? Ou ADDP. Então eu sei que isso aqui é U e eu já chego aqui. Mas eu posso melhorar um pouquinho. Tu sabe que campo elétrico é o quê? A carga para pontiforme, né? Carga vezes Q sobre a distância ao quadrado, vezes D. Opa, simplificando distância com distância, eu fico com Q, K. Isso, beleza. K vezes Q sobre D, tá? Esse cara aqui, ele tem outro nome. Esse cara aqui é o meu U, é o meu potencial. É meu potencial para cargas pontiformes. E aí eu fico com trabalho igual a carga vezes ADDP, tá? Vou apagar. Tá aí. Agora eu já posso resolver a 2, né? Agora é só fórmula. Trabalho então realizado vai ser, a carga que vale 6 vezes 10 a menos 6. Tem que saber tabelado, tá? Essas unidades, micro, mili, pico, nano, por aí vai. Minha DDP U, como é de A para C, o A tá na equipotencial 60, tá? E o C tá na equipotencial 20. Então eu faço aqui, tá? A DDP, tá? De A até C. Lembra disso. Então a gente fica com 60 menos 20. Trabalho então vai ser 6 vezes 10 a menos 6 vezes 40. Trabalho então é 24. 0, vou jogar pra cá, fica 10 a menos 5. Tem alguma coisa aí? Tem. 10 a menos 5 joule. Aqui a minha primeira deu verdadeiro, a minha segunda deu verdadeiro também. Fechou? Então, primeiro resultado aqui, né? Segundo ali. Vamos pro terceiro. Trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga que de A para B é maior que o realizado para deslocar de A para C. Tá, vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Pensa comigo. Ele tá falando de A para B e de A para C. Repara que não vai ter nenhuma diferença no trabalho. Por quê? Porque tanto C quanto B, eles estão no mesmo potencial, desculpa. Tanto B quanto C estão no mesmo potencial. Quando eu vou pensar no trabalho, o trabalho ele pensa só na diferença de potencial. Então eu fazer a DDP de A até B é a mesma coisa que fazer a DDP de A até C. Porque as duas valem 20, entendeu? Então essa subtração aqui, quando eu for fazer o trabalho de A até B, também vai ser 60 menos 20, também vai me dar 24 vezes 10 menos 5. Então eu não posso falar que o trabalho realizado é maior. É igual, é a mesma coisa. Porque tá saindo de uma DDP, chegando em uma DDP. Saindo de uma DDP e chegando na mesma DDP. Desculpa, saindo do potencial, chegando no potencial, saindo do mesmo potencial e chegando ainda no mesmo potencial. Então, no final, o trabalho não mudou, entendeu? Falso aqui, né? E aí eu tenho uma quarta aqui, beleza?
O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar qualquer carga de D para A é nulo. Sim. Por quê? Porque de A para D, de D para A, ou de qualquer ponto que esteja nessa equipotencial, você não altera o seu potencial. Então, imagina aqui, eu faço um deslocamento de A até D. Na minha DDP aqui da minha fórmula, eu fico com o AD, né? Então fica o A menos o D. O A não vale 60? 60 menos 60, porque o D também está na minha mesma equipotencial. 60 menos 60 me dá zero. Carga. Qualquer carga vezes zero, qualquer coisa vezes zero, vai me dar zero pro trabalho. Então é verdadeiro isso. Sempre vai ser nulo. Essa afirmativa, a quinta afirmativa, tá? A energia potencial elétrica de uma carga localizada no ponto C é maior que a da mesma carga localizada no ponto B. Show! Como é que eu defino energia potencial elétrica? Vamos lá. Primeiro, eu prefiro ir pela definição de potencial. Potencial, tá? É dado como sendo a energia potencial elétrica dividido por uma carga, sendo essa carga aqui basicamente a carga de prova, entre aspas, né? Então eu fico com a energia potencial elétrica igual a carga vezes a DDP. Massa, né? Engraçado que é igual a do trabalho. Isso acontece por conta de unidade de medida e também por uma interpretação. Mas beleza. Tu nota que a energia potencial ela está escrita diretamente em função da carga e da minha DDP. Ou seja, quanto maior a DDP ou quanto maior a carga, maior vai ser a minha energia potencial, beleza? Então, a energia potencial localizada a energia potencial de uma carga localizada no ponto C, que está a 20 volts, né? É maior do que a mesma carga, ou seja, o que vai se manter constante, localizada no ponto B, que está a 60 volts, não. Por quê? Porque a DDP em C é menor do que a DDP em A. Ou melhor, o potencial em C é menor do que o potencial em A. E lembra que quanto maior o potencial, maior a energia potencial. Beleza? Para uma carga constante. Então é isso. Aqui a gente vai ter falso, tá? Resultado gabarito letra B. Primeira verdadeira, segunda falsa, quinta verdadeira, segunda verdadeira e a quarta verdadeira também, desculpa. Então 1, 2 e 4. Fechou? Go next. O que a gente vai ter aqui agora? Questão de número 15, tá? Questão de número 15, no tópico de física, a gente vai ter aí uma questão que vai abordar uma parada bem da hora, tá? Uma comparação ali entre campo elétrico e potencial que eu achei muito da hora trazer, muito da hora pegar uma questão dessa aí, porque a gente vai ver a diferença entre esses dois caras, né? Vamos lá. Tá. Vou desenhar bem grande. Vou fazer bem aqui, ó. A gente vai ter uma carga A, tá? Não gosto de desenhar aqui porque eu cubro, né? Mas tudo bem. Uma carga B negativa. E aqui um triângulo equilátero, tá? Ou seja, vou logo falar que todos os lados aqui valem, tem o mesmo valor, e todos os ângulos aqui são os mesmos. Então se aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. Na real aqui sempre vai ser 60 graus, né? Desculpa. Beleza. E aí ele me fala que essa daqui é a carga A, que vale mais 5 micoulomb. E essa aqui é a carga B, que vale menos 5 micoulomb, tá? Eita. Coulomb é C. Fechou? Cargas de mesmo módulo, interessante. Show. Tá, e aí ele me fala isso e ele tá me pedindo a intensidade do campo elétrico em C, que é esse ponto aqui que eu não escrevi, né? Enfim, o que eu faço quanto a campo elétrico? Campo elétrico você tem que sempre se lembrar que ele é uma grandeza vetorial. Então, quando você for calcular vetores elétricos resultantes, é muito diferente de calcular potenciais elétricos resultantes. Massa, beleza.
Você sabe que o campo elétrico aqui em C é gerado pelo A aponta para fora. Então isso aqui aponta para cá, né? Aqui é o campo A, campo gerado por A. E o campo gerado por B aponta para dentro. Por quê? Porque ele é negativo, né? Então tá, acaba que tu vai ter esses dois carinhas aí. Se eu traçar uma vertical aqui, uma horizontal aqui, desculpa, aqui vale 60 graus e aqui vale 60 graus também. Não concorda? Por quê? Ó, paralelas cortadas por transversais, esse 60 vai ser igual a esse 60 aqui. E aí agora eu só fiz isso para poder jogar para cá agora. Apontando para cá. Fechou? EA. Apontando para cá. EB. Eu sou da tropa decomposição vetorial ao invés de lei dos cossenos, tá? Então eu vou decompor esse vetor aqui, 60, e esse outro vetor aqui, 60 graus. Ó, é o seguinte, como eu sei que eles têm o mesmo módulo, esse cara tem o mesmo módulo que esse, eu sei que uma das vertentes desse vetor vai se cortar. Por quê? Quando eu for decompor esse EA aqui, tu vai ter esse EAY e esse cara aqui, que é o meu EAX. O EAX vezes... Desculpa, o EAX vai ser o EA vezes o cosseno de 60 graus. Isso aqui sai como? Como é que eu vou conseguir chegar nisso? Vai por relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? EAY vai ser igual a EA vezes o seno de 60 graus. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai ter o EBY e aqui a gente vai ter o EBY também. Quer dizer, o EBX. EBX, EB vezes o cosseno de 60. EBY é igual a EB vezes o seno de 60, tá? E aí? E aí que agora eu entendo que esses dois caras aqui, esse e esse... Peraí, desculpa. Esse cara e esse cara aqui são iguais. Por quê? Uma vez que... Iguais em módulo, desculpa. Uma vez que EA e EB tem o mesmo valor em módulo, acaba que EA vezes cosseno de θ, não, desculpa, vezes cosseno de 60 e EB vezes o cosseno de 60 vai ser o mesmo valor, porque EA e EB são iguais em módulo, fechou? E aí? Prosseguindo, desculpa, vamos lá. Esses dois caras vão ser iguais. Se esses dois caras são iguais e eles apontam em sentidos opostos, eles se cortam. Tá. Beleza? Desculpa, eu tô falando que esse e esse são iguais, mas você entendeu. Por quê? Porque EA e EB em módulo é a mesma coisa. Então, com certeza, esse cara aqui, que é o meu EBX, vai ser igual ao meu EAX. E o meu EAY vai ser igual ao meu EBY. Entendeu? Por isso que eles se cortam aqui. E aí acaba que é como se eu ficasse com 2 vezes EA, ou se você quiser pode pensar em EB, porque os dois são a mesma coisa, vezes o cosseno de 60 graus. Isso nesse sentido aqui. Por quê? Porque esses dois caras, como eu falei, são iguais. Esse EA ou EB, tanto faz, já que você está calculando em módulo, vai ser 2 vezes 5 mi 10 a menos 6 vezes o cosseno de 60, que eu sei que é meio, tá? Tabeladinho. Cortou 2 com 2, a gente fica com 5 vezes 10 a menos 6 de o quê? A gente está falando sobre campo, então a unidade de medida... Campo é uma parada que tem muitas unidades de medida, tá? Mas eu vou usar, desculpa, volt por metro, tá? É isso. Dá pra usar Newton por Coulomb também, tá? Mais interessante. Tá aí. Letra B. Vou apagar isso daqui. Se você quiser ir na mão, pode ir também. Soma EA como sendo 5 e EB como sendo 5 também. Ah, por que eu não botei menos?
Porque eu tô pensando agora, gente, no módulo. Esse menos aqui, ele só vai me auxiliar a definir para onde aponta o vetor. Quando eu tô falando de módulo, soma de módulos, eu sempre considero positivo, entendeu? Bora. B. O valor do potencial resultante em C. Esse aqui é muito mais tranquilo, tá? Como funciona o potencial? Potencial, você tem que entender como se calcula um potencial para uma carga pontiforme em algum ponto, né? Ao redor de uma carga pontiforme. Vamos supor que a gente tem uma cargazinha a mais e a gente tem um ponto P aqui. Como é que é o potencial, né? Nesse ponto P, vou usar V dessa vez. Vai ser a carga vezes Q. Não, a carga não, desculpa. K vezes a carga dividido pela distância que esse ponto P se encontra da minha carguinha aí, tá? Lembrando que esse Qzão aí é o valor dessa carga aqui, tá? Ou seja, pensando no meu VA aqui, quanto é que ele vai dar? K, ele tá me dando aqui? Deu 9 vezes 10 a menos 9. Não, 9 vezes 10 a 9, desculpa. Vezes a carga, que é 5 vezes 10 a menos 6. Você quer achar... Eita! Você quer achar o potencial no ponto C. A que distância esse ponto se encontra da minha carga? 3 metros. Então 3 aqui embaixo. Tá? Agora eu vou achar o meu potencial no ponto B. Eu faço aqui 9 vezes 10 a nona, vezes menos 5, vezes 10 a menos 6. Considera-se o sinal, tá? 3 embaixo. Por quê? Porque também se encontra a 3 de distância. Já anota aqui, vai ser a mesma coisa, mas com o sinal oposto, né? Mas bora terminar. Cortou, cortou. 15 vezes 10 a menos 3. Cortou, cortou. 10 a menos 3 não, desculpa. 10 a terceira, tá? 9 vezes menos 6, 3. Cortou, cortou. A gente vai ficar com menos 15 vezes 10 a terceira também. Como é que eu calculo o potencial resultante em algum ponto? Vai ser a soma dos potenciais, ou seja, VA mais VB. 15 vezes 10 a terceira menos 15 vezes 10 a terceira, que me dá um zero. Fechou? Ou seja, o potencial nesse ponto é nulo. E é isso. Finalizamos as nossas questões. Espero que você tenha pegado muito conhecimento com a resolução dessas questões aí. E muito obrigado. Um beijo, um imenso abraço do Quebra-Crânio aí.